Olá, seja bem-vindo a este canal. Receba o nosso abraço fraterno com votos de muita paz. Por que somos tão vulneráveis às contaminações que provocam o adoecimento do nosso corpo físico? Um espírito por nome Joaquim Murtinho escreveu um texto muito interessante através do médium Chico Xavier. O texto intitula-se Saúde e é um dos capítulos do livro Falando à Terra, onde ele faz uma comparação muito interessante para que nós possamos começar a compreender esse processo de contaminação e adoecimento. Ele diz que o espírito, em relação ao corpo físico, é como se fosse um inquilino. Da mesma maneira, diz ele, que nós alugamos uma residência aqui na Terra e procuramos dotá-la de toda a estrutura, de todos os cuidados ao nosso alcance para que ela fique um lugar agradável, arejado, limpo, saudável, para que nós possamos residir com segurança, o espírito, inquilino do corpo, deveria ter o mesmo cuidado com relação à sua residência temporária aqui na Terra. Porque nós não podemos jamais perder de vista que nós não somos daqui. Nós estamos aqui em vista de uma experiência temporária de que cada um de nós necessita. Por isso que nenhum de nós se acha aqui movido pelo acaso. Ninguém aqui nasceu por acaso, jogado aqui, esquecido por Deus. Isso não existe. Porque quando falamos em Deus, nós estamos falando da inteligência suprema. Ou seja, não há nenhuma inteligência superior à divina. Estamos falando da sabedoria perfeita, da divina onisciência, da divina onipresença que conhece todos os nossos movimentos, que identifica todos os mecanismos íntimos que nos levam a essa ou aquela atitude. E o Joaquim Murtinho, feita essa comparação, ele diz que, apesar disso, de ter muita gente que reside em casas impecavelmente arejadas, limpas, bem cuidadas, pessoas de boa cultura e de hábitos respeitáveis, mas que, porém, diz ele, intoxicam a residência corpórea com um lixo muito mais danoso, muito mais pernicioso do que o lixo material do mundo propriamente dito. Ele está falando dos tóxicos do pensamento destrutivo. Ele está falando das vibrações interiores com que empobrecemos o nosso sentimento e o nosso pensamento, gerando ao redor em nós e ao redor de nós ruína moral e espiritual. Quando, por exemplo, através de hábitos a que nos acostumamos, quando nos entregamos à cólera, ao desânimo, à irritação frequente, elaborando nessas situações pensamentos inferiores que são tremendamente prejudiciais para a nossa morada física e para nós, enquanto espíritos imortais, porque os reflexos de tudo que a gente vive, de que a gente pensa, que a gente sente, ficam armazenados, arquivados em nosso corpo espiritual. Diz ele que se nós compreendêssemos que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, nós aqui na Terra nos dedicaríamos invariavelmente a cultivar uma vida simples, o trabalho ativo no bem e a fraternidade legítima com quem quer que seja por normas de felicidade. Ou seja, nós estaríamos construindo em nossas atitudes diárias uma vibração de paz, um ambiente pacificador em torno de nós, de modo que nós seríamos mais felizes, nós seríamos mais equilibrados, e essa felicidade, esse equilíbrio, essa paz que conquistaríamos, beneficiaria não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao alcance da nossa influenciação, como os nossos familiares, como as pessoas com as quais nós convivemos, por exemplo, no nosso trabalho, nos momentos de lazer, nas vias públicas, na instituição religiosa e assim por diante. A alma, quando está em paz, os sentimentos em harmonia, realmente influenciam o corpo? O Murtinho afirma taxativamente, assim como muitos outros espíritos
assim como o próprio Jesus, de alguma maneira, deixou isso muito claro, como os espíritos da codificação kardeciana afirmaram, quando a alma se encontra serena, ou seja, quando ela possui a paz real, o veículo que lhe obedece, que é o corpo físico, está naturalmente em paz. Já a mente aflita dispara raios de energia desordenada que bombardeiam os órgãos do corpo físico, que causam profundos processos traumáticos ao organismo material, que nos serve de veículo de manifestação para o espírito enquanto estamos aqui na Terra. Querem um exemplo? Basta que pensemos também no tão conhecido estresse. Quem experimenta o estresse sabe perfeitamente que ele produz um cansaço, uma desvitalização, dores de cabeça, incômodos diversos, podem ser no estômago, na coluna, nas pernas, em qualquer lugar onde a nossa fragilidade seja mais patenteada no corpo físico. Qual atitude, então, que nos leva, que nós tomamos quando nós adoecemos? O normal é isso. Nós registramos o efeito, ou seja, identificamos que estamos com uma doença, com a dor de cabeça, com um mal-estar, com uma situação de desconforto físico que é prolongado e nos leva então a procurar um medicamento de maneira empírica, ou a procurarmos um médico para resolver aquela questão. Nós nos detemos nos efeitos, mas não nos preocupamos com as causas reais, as causas profundas. E é nesse ponto exatamente que se detém a doutrina espírita, a examinar as causas reais dos nossos sofrimentos físicos e psíquicos que estão, na realidade, no espírito imortal, que ainda não se encontra perfeitamente equilibrado de acordo com as propostas divinas, conforme Jesus estabeleceu para nós desde há 2000 anos e que, em sua essência, elas estão registradas nos evangelhos. E quer dizer ainda, além desse cansaço que nós hoje chamamos de estresse, das paixões doentias que cultivamos, das enormes crises de desespero, de raiva, de inveja, de remorso, de ciúme, que causam problemas gravíssimos na delicada constituição da alma, nos tecidos muito sutis, muito sensíveis do nosso corpo espiritual, que Allan Kardec denominou de perispírito. O que nós podemos dizer com relação à terrível multidão de pensamentos agressivos ou de pensamentos inferiores que nós cultivamos e que servem de pasto, de alimento para tantas entidades enfermas, de evolução deficitária, que se afinizam com aqueles processos mentais doentios que nós estamos cultivando e que se aproximam de nós para se associarem a nós num processo de vampirização? Mas que efeito prático o cultivo de sentimentos, de pensamentos, de palavras e atitudes contrárias ao bem, contrárias aos sentimentos nobres que deveriam nos guiar à existência, provocam em nós espíritos imortais? E aí nós entramos então, ou começamos a entrar, nesse campo muito sensível que todos nós estamos experimentando de maneira direta ou indireta na atualidade, que é o das epidemias e das contaminações pelas invasões viróticas. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala em uma expressão, usando uma expressão que é exatamente essa: predisposições mórbida. O que é predisposição? É uma tendência que nós possuímos para apresentar uma doença, para manifestar algum adoecimento no nosso corpo em virtude de uma predisposição que já se encontra enraizada em nosso corpo espiritual. Porque senão não teria cabimento falar em predisposição mórbida, ou seja, predisposição para o adoecimento. Ele diz então, ele cita então alguns exemplos muito simples para entendermos. Nós não podemos esquecer, diz ele, que a imprudência e o ócio, a preguiça,
se responsabilizam por muitas enfermidades. Os problemas circulatórios, por exemplo, podem ser originados da gula, mas eles podem ser originados também das nossas explosões coléricas, da raiva que cultivamos intensivamente. Mas se porventura nesta existência nós somos dados a crises frequentes de ódio, de cólera, de raiva, e se nós temos intemperança alimentar pela gula, pelo desequilíbrio alimentar, é claro que nós estamos, normalmente nessa circunstância, continuando uma tragédia de equívocos nesses setores que já tínhamos desde outras existências. São hábitos formados por nós, enquanto espíritos imortais, em nossas diversas jornadas aqui na Terra. São situações bastante frequentes. Se nós nos preocupássemos de fato, ou quisermos ter o cuidado de nos melhorarmos de maneira integral, seria de bom tom para nós, seria muito útil que nós prestássemos atendências nas nossas reações, que são aqueles impulsos que nós temos diante de certas situações que mexem com a gente na existência. Por exemplo, quando somos contrariados. O impulso comum da maioria das pessoas é sentir raiva, é ter a manifestar um impulso de devolver na mesma moeda, ou de agredir a pessoa que eventualmente nos tenha ofendido, ou de devolver de maneira diferente, falando mal dela nas redes sociais, queixando-se dela para os familiares e amigos, ou nos dirigindo a ela de forma irônica, de forma grosseira, de forma dura, destratando-a ou tratando-a como um ser inferior. Nós não podemos esquecer que nós nos encontramos encarnados em um planeta onde estamos mais ou menos em um mesmo nível, uma mesma condição evolutiva, com as diferenças naturais decorrentes daqueles que fazem mais esforço para o reconhecimento e a superação das tendências inferiores que traz do seu próprio passado, e aqueles que ainda se encontram profundamente adormecidos e por isso mesmo não se incomodam com esses aspectos sobre a própria personalidade, sobre o jeito de ser, sobre a mentalidade que cultiva sobre os mais diversos aspectos da vida. Então, André Luiz fala que os problemas circulatórios podem ser decorrentes da gula, da falta de temperança em nosso modo de ser. Podemos ter as infecções por falta de higiene, que ainda são comuns em nosso mundo. Certos tipos de cânceres são atribuídos, segundo os médicos, à falta de higiene. Nós temos os desequilíbrios profundos causados pelos tóxicos, pelo álcool, por drogas diversas. Nós temos a exaustão de nossas forças por diversos motivos, até pelo excesso de trabalho, com o objetivo de ajuntar bens, de acumular dinheiro e de nos tornarmos seguros pelos bens materiais, supondo que isso represente segurança para nossas almas. Lembramos, nesse particular, Jesus, quando ele contou uma parábolazinha muito curta, muito simples, quando disse ele: um homem muito rico que tinha uma grande fazenda e os seus campos produziram abundantemente trigo. E ele então pensou: não tenho lugar para guardar tudo isso, como farei? Aí ele mesmo encontrou em si próprio uma resposta: já sei o que farei. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros muito maiores e direi para mim mesmo, para minha alma: fica tranquila, porque tens bens para muitos anos. E Jesus então arremata a parábola dizendo: louco, esta noite convidarão a tua alma para partir. E o que ajuntastes? Para quem será? Será para a tua alma? Poderíamos perguntar. Com certeza não é. Nós acumulamos como se isso fosse produzir segurança para nós. E, em realidade, a única segurança que nós possuímos é a interior, quando nós aprendemos a necessidade de nos equilibrarmos no cumprimento exato que as leis de amor que regem a vida propõem para nós.
Em suma, as causas, né, profundas das enfermidades, das predisposições para as contaminações e para as doenças, estão na intimidade psíquica de cada um. Estão registradas em nosso corpo espiritual. E sendo o nosso corpo perispiritual a matriz que vai moldar um novo corpo físico quando da reencarnação, naturalmente, as deficiências que estão impressas em nosso corpo espiritual automaticamente se transferirão para o corpo físico, porque o corpo espiritual funciona como uma matriz. Então, na nossa insistência em mantermos comportamentos, tanto na nossa vida particular, privada, que nós levamos em nossa casa, quanto na vida pública, na vida social, comportamentos incompatíveis com o bem, contrários ao bem, nós então estamos provocando desarmonias íntimas que se refletirão ao longo da nossa caminhada em nossos corpos espiritual e físico quando encarnados. De que forma o modo de ser do espírito produz então um reflexo no corpo físico? Conforme falamos há pouco, havendo cada um de nós, enquanto espíritos imortais, encarnados ou não, agido contrariamente às leis de amor, sobretudo com abusos, nós marcamos o corpo espiritual, predispondo-nos então à instalação de determinadas desordens que vão se manifestar na encarnação. E essas desordens, elas tanto podem se dar no nível psíquico, e está aí, temos na humanidade uma grande parcela em dificuldades psiquiátricas, quanto também no corpo físico, manifestando-se na facilidade com que nós temos de estabelecer contaminação para o nosso corpo quando estamos em um processo como o atual, por exemplo, no meio de uma epidemia tremenda. Não quer dizer que todo mundo que adoeça seja por esse motivo. Nós vamos ver em outro vídeo explicações acerca dessa questão. Mas a mente, diz André Luiz, ela é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Bactérias e vírus não teriam acesso ao nosso corpo físico, de modo a causar a ele prejuízos consideráveis, se nós não abríssemos as comportas de nossa alma pela invigilância, que é o processo pelo qual nós nos entregamos a pensamentos, sentimentos e atitudes que são completamente opostos àqueles preceitos de amor propostos pelo Cristo para a nossa felicidade. Então, a grande vulnerabilidade que temos aos micro-organismos patológicos, essa vulnerabilidade está em nossa intimidade moral. O nosso corpo simplesmente reflete os desequilíbrios que carregamos conosco. Por isso que nós temos essas predisposições. Então, todas as fraquezas do ser, por exemplo, o medo, né, diante de circunstâncias difíceis como esta, nós deveremos aprender a confiar mais em Deus, a compreender que o medo é um grande adversário de nós mesmos e ele nos predispõe a fragilidades que podem agravar o nosso desequilíbrio espiritual. Então, problemas como o medo, o pânico, o orgulho, a indiferença, o egoísmo, a intolerância e tantas outras deformidades morais comprometem grandemente o equilíbrio espiritual e, naturalmente, a harmonia física de cada um de nós. Ou seja, como diz Emmanuel, qualquer grande perturbação interior, citamos mais algumas, desânimo, paixão, ódio, vingança, desespero, ciúme, revolta, pode promover transtornos de graves consequências para aquele que as cultiva. André Luiz, em uma obra intitulada Missionários da Luz, ele afirma que as doenças psíquicas que nós cultivamos invigilantemente aqui na Terra, elas são profundamente lamentáveis. Mas há um detalhe muito interessante nessa afirmação dele. O que ele trata, que ele chama de doenças psíquicas? Se nós
perguntarmos a alguém, a um especialista aqui na Terra, certamente ele passaria para nós uma relação das dificuldades mentais conhecidas. Mas André Luiz insere nesta categoria de doenças mentais, de doenças psíquicas, a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, a crueldade, a desonestidade, as viciações de todo tipo e uma série de outras morbidades, de outras patologias ou de comportamentos patológicos que revelam ou que refletem, na verdade, em aqueles que cultivam isso, uma mente enferma, alguém profundamente transtornado e que cedo ou tarde manifestará as consequências do cultivo dessas paixões e desses vícios morais. Dizer então que estes hábitos formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima de cada um. Muitas vezes, mas não sempre, o corpo doente ou predisposto às contaminações assinala uma mente enferma. E dependendo das circunstâncias individuais, nos sujeita ou pode nos sujeitar a experiências um tanto difíceis em um momento como esse, um momento em que a humanidade está sendo atingida pelo coronavírus, essa epidemia que tem assustado a tantos. Mas esse é um tema que nós vamos desenvolver em outro vídeo, quando vamos tratar das programações reencarnatórias e as diversas possibilidades que envolvem a nossa desencarnação. Na questão 738, apenas para adiantar alguma coisa, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: com que finalidade Deus permite que a humanidade seja ferida por meio de flagelos destruidores? Flagelos não são apenas hecatombes materiais, como terremotos, vulcões, etc. Uma epidemia, que antigamente, na época de Kardec, chamava-se de peste, é um flagelo destruidor. E os espíritos deram uma resposta muito simples, muito direta, para fazê-la progredir mais depressa. O que é que nós entendemos disso aí? Que as epidemias que transtornam as coletividades, ou essa grande coletividade chamada humanidade, sofre periodicamente flagelos, eles não são novidade aqui na Terra. As epidemias sempre estiveram muito presentes em nossas existências aqui na Terra e provavelmente, talvez sejam raros os espíritos que em algum momento em que esteve encarnado aqui na Terra, escapou de desencarnar por uma epidemia. Então, com o tempo, nós aprendemos que se pode considerar o corpo como um prolongamento do espírito. E então, nessa situação, nós aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as enfermidades. E mesmo que estejamos inseridos em um momento como esse, em que a humanidade está sendo convidada por esta pandemia a repensar os seus objetivos, o seu trabalho, a sua vida, seus sentimentos, suas escolhas, a humanidade como ser coletivo. E certamente as epidemias, esses processos dolorosos que todos atravessamos, tornarão esse organismo coletivo que é a humanidade melhor quando ela passar. Certamente os governos, os estados reverão os seus métodos, os seus processos, os seus meios de conduzir os seus povos. As pessoas, as coletividades estarão tendentes a se voltar mais para os processos espiritualizantes, porque em momentos como esse já se torna, por exemplo, claro para todo mundo. Jornais do mundo inteiro estão noticiando como que a natureza já se encontra diferente nesse momento. Ainda hoje, nós encontramos nos sites de notícia, no Globo.com, por exemplo, belíssimas fotografias do céu tiradas de São Paulo à noite. Algo quase impossível ver um céu tão claro naquela cidade pela ausência de poluição. Quase que podemos, quando andamos nas ruas, ouvir o eco dos nossos passos tão silenciosas se encontram. Podemos ouvir os pássaros,
podemos ouvir os ruídos mais leves aos quais não prestávamos a atenção. O ar se encontra mais puro. A poluição sonora diminuiu sensivelmente. As noites estão mais encantadoras. Muitos outros aspectos poderíamos ainda alinhavar. Mas o encantamento desse momento, apesar de todas as dores que nos afligem, convida-nos a repensar a nossa existência, porque nós podemos ser e podemos naturalmente fazer muito melhor. E para isso nós temos um roteiro que nos convida a isso. É o Evangelho, que é um convite permanente do Cristo para aderirmos a Ele. Não de fachada, não para pegarmos um adesivo e colarmos no vidro do nosso carro ou na fachada da nossa porta, do nosso quarto, que nós amamos o Cristo, que nós estamos com Ele. Não se trata disso. Isso pode ser feito, mas a adesão essencial é a adesão do coração, através do esforço cotidiano de vivenciarmos os princípios do amor propostos no Evangelho nas circunstâncias comuns da vida. O Evangelho não nos constrange a nada. O Cristo nunca disse que nós somos obrigados a segui-lo, que nós deveremos ter uma religião de qualquer jeito. Absolutamente. Ele nos convidou de maneira muito sutil a desenvolvermos a religiosidade em nós, a desenvolvermos a espiritualidade em nós. Então, as religiões podem sim cumprir esse papel de nos despertar para as vivências superiores. Todos nós podemos obter, na religião da nossa preferência, na escola religiosa a que estamos filiados ou aquela da nossa simpatia, os elementos essenciais para o nosso progresso espiritual. E sobre esse aspecto do convite de Jesus, lembremos, nesse momento, de alguns exemplos dos convites dele. O mais conhecido, o mais claro, o mais objetivo, talvez o mais belo, é esse que está registrado em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Cansados e aflitos de quê? Do estresse, da correria desta existência? Não é disso que o Cristo fala. Ele está falando do cansaço da alma que está oprimida, que se encontra constrangida, que se encontra em dificuldades psíquicas, que se encontra desanimada, que se encontra incerta diante dos rumos a seguir na vida. É um convite ao espírito imortal, que tem prioritariamente, no caso daqueles que habitamos a terra, em nossas existências, na maioria delas, optado pelos convites do mundo. E ele então vem e convida: vinde a mim os que estão cansados do mundo. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 21, o seu convite está em duas expressões simples e diretas: vem e segue-me. Em João 7,38, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em João 6,51, ele coloca de outra forma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E ainda no mesmo João, em 5,6, ele pergunta: queres ficar são? É a grande pergunta dele. Que queres de mim? Por que me buscas? Quando entramos em um templo religioso, é como se ele estivesse à porta nos perguntando: que procuras aqui? Queres de fato seguir-me? Pois siga-me com as lições que vais aprender aqui onde entras, na vivência das lições de amor que eu estou legando como bênçãos divinas, como o anúncio do reino de Deus para que vocês possam seguir.
Ainda hoje, Jesus, o Divino Mestre, age assim para conosco, porque a sua mensagem não foi para aquele tempo. É uma mensagem de caráter permanente, direcionada ao Espírito que nunca morre, ao Espírito imortal, à medida em que o Espírito vai adquirindo condições de ver e de compreender o significado profundo dos convites de Jesus. Daí ele nos convida, com seus ensinamentos, mas sobretudo com suas atitudes, a segui-lo e a imitá-lo. Por isso que os espíritos superiores confirmaram para Kardec que em Jesus nós temos o guia e o modelo da humanidade. E o Cristo propõe o que para nós? Quando ele chegou aqui na Terra, diz Marcos, logo no primeiro capítulo do seu Evangelho, no versículo 14, o reino de Deus aproximou-se da Terra. Mudem de mentalidade, que nas traduções convencionais está assim, arrependam-se, que significa mudem de mentalidade e creiam na boa nova. O que é a boa nova? É o anúncio do reino de Deus que ele veio apresentar na Terra. Convidamos-nos para compreendê-lo e para vivenciá-lo. Mas o Cristo espera sempre pela nossa resposta voluntária. Uma vez que a obra da verdadeira sublimação, a elevação espiritual de cada um de nós, uma vez que esse esforço não pede servidores constrangidos, mas servidores voluntários. Por isso que através dos tempos, existência após existência, aqui ou no plano espiritual, nós somos cuidadosamente, carinhosamente, velados, atendidos pela misericórdia do Cristo, que sempre está a colocar para nós que Ele está conosco. Mas é preciso que de nossa parte nós façamos o esforço de subirmos para estarmos com Ele, a fim de que, compreendendo-o cada vez melhor, possamos senti-lo, essa força crística, de maneira cada vez mais luminosa em nosso próprio coração, porque como ele reafirmou as antigas escrituras, o reino de Deus está dentro de nós. Obrigado pela sua atenção e brevemente estaremos aqui com outro vídeo. Até lá!